Quem estava aqui sábado passado? Fala amém. E nós ouvimos uma palavra confrontadora sobre o amor de Deus, o amor de Deus, o amor transmitido através de Deus na figura de Jesus. E aquele encontro lindo de Jesus com Pedro, pedindo ali para Pedro, né? Pedro, tu me amas? E é aquele amor que Jesus traz e fala, não, olha, eu te amo, eu te perdoo e eu te restauro. Enquanto eu orava, o Senhor falou muito comigo, que quando entendemos desse amor e começamos a vivenciar esse amor, algumas coisas começam a mudar na nossa vida, e essas mudanças vão trazendo resultados de algo muito importante na nossa caminhada com Cristo. Quem aqui lembra com muito detalhe daquele dia especial onde Jesus te encontrou? O local onde você estava, o que Ele falou para você. E como é bom quando o Espírito Santo nos faz remeter novamente a isso. E nós nos lembramos que somos filhos amados do Pai. Nós entendemos que não somos mais escravos deste mundo. Nós entendemos que o perdão restaurador de Jesus chega e nos traz e nos apresenta uma nova vida. E essa nova vida, ela é uma vida que traz direção. E aí nós começamos a entender o que Deus tem para cada um de nós. E se eu perguntasse assim para você, você sabe, você tem convicção daquilo que Deus chamou você para fazer? É claro para você qual é a sua missão? Olha só, quando nós compreendemos que essa nova caminhada com Cristo tem um propósito de nos levar a um destino final, a gente entende quem nós somos, qual é o nosso propósito e onde nós vamos chegar. Eu queria que vocês pudessem abrir a palavra em 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 24, versículo 24. Amém? Todos acharam? Se conectaram aí? A minha versão aqui eu peguei a NVI. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Feche os seus olhos. Pai, não existe para um cristão outra direção que não seja a tua palavra. Precisamos voltar para a tua palavra, entender a tua palavra, ter fome da tua palavra, nos alimentar da tua palavra, para que possamos experimentar o alimento sólido que transforma a nossa mente, o nosso coração, a nossa atitude. Por isso, Pai, vai muito além de mim, que o teu Espírito Santo, que tem acesso a cada um, possa levar aquilo que é necessário para cada um dos meus irmãos, assim como para a minha vida. Nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Esse texto, Paulo está fazendo um paralelo com a vida de um atleta.
E ali naquela época, em Grécia, eles já tinham Jogos Olímpicos, já acontecia, e aquilo era muito real para eles. Como eram os jogos e como era a preparação de um atleta. E Paulo pega esse texto para falar aos Coríntios e ele começa a fazer um paralelo entre a vida de um atleta e a vida de um cristão. E quando ele começa a fazer esse paralelo, ele começa a trazer, desde o preparo, da direção, dos desafios que aquele atleta precisa ter para alcançar o objetivo final dele, para nós como cristãos. Quando nós entramos nessa caminhada, nessa corrida, até o nosso destino final. E é um texto muito rico, porque nós começamos a ler e nós tiramos tantos valores, tantas coisas daqui que é tão prático para a nossa vida. E eu quero compartilhar algumas delas com você. E uma delas é quando Paulo está dizendo assim, olha, qual é a meta desse atleta? E ele está falando o que ele deseja, qual é o objetivo principal dele, qual é a direção dele. Quem dirige ele naquilo que ele está fazendo? Ele falava, a direção dele. Ele tem um propósito, ele sabe aonde ele quer chegar e ele sabe o que ele tem que fazer para chegar até ali. E quando nós falamos de direção, e nós vamos tirar aqui alguns ensinamentos, e o primeiro é de direção. Paulo está dizendo, olha, eles sabem quem os dirige, ou o que os dirige. E se nós olharmos para a nossa caminhada, nós precisamos sempre analisar quem está dirigindo a nossa vida. No versículo anterior, nós começamos lendo no 24, mas olha aí na sua Bíblia, olha o versículo 23. Paulo já fala antes de começar a fazer esse paralelo, qual era a direção, o foco dele. E ele diz, tudo faço por causa do Evangelho. Antes mesmo dele começar o paralelo, ele já deixa bem claro que ele sabe qual é a direção dele, qual é o foco dele. E ele diz, tudo faço por causa do Evangelho. Aqui ele mostrava uma entrega, uma disposição muito grande, porque ele tinha o foco dele estabelecido. Ele tinha um foco estabelecido e ele queria chegar lá. E é legal que em algumas versões falam que ele sabia o que norteava a caminhada dele. E quando a gente fala assim, olha, encontrei uma pessoa, ela estava desnorteada. E desnorteada é totalmente o quê? Sem direção. Ela não sabia nada. Ela estava tão perdida que ela não tinha direção nenhuma. E ele fala, olha, o que norteia a sua vida? Qual é a direção daquilo que você tem feito? Ou você tem deixado os dias passarem com a sensação de, deixa a vida ir levando? Sabe aquela história? Se der certo é porque é de Deus, se não der é porque não era. O que te direciona? O que tem guiado a sua vida? Com o que você tem gastado toda a sua disposição, a sua determinação? E Paulo, ele sabia com o que ele queria gastar a vida dele, os dias dele. Ele sabia qual era a direção da vida dele. Será que nós estamos convictos de como nós temos gasto o nosso tempo, organizado o nosso tempo? Vocês já perceberam como está grande agora a onda de coaching para que as pessoas consigam organizar o seu tempo, o seu dinheiro, a sua mente, as suas metas? E eu não estou falando mal não. Muita gente que faz consegue se organizar e rompe. Mas esse é o grito dessa geração. Uma geração desnorteada, diante de tantas coisas para fazer,
que perde o foco, a direção daquilo que tem dirigido a vida dela. Mas Paulo não, Paulo falou, olha, antes de fazer esse paralelo, eu sei, eu faço tudo isso por causa do Evangelho. Eu tenho uma missão clara, estabelecida na minha mente. Precisamos viver os valores de Deus, pautado na palavra de Deus, pela revelação e a compreensão da palavra de forma inegociável. Um cristão que não consegue ainda ter noção daquilo que Deus tem para ele precisa voltar para a palavra de Deus e ali buscar direção. A palavra de Deus é a resposta para tudo que precisamos nesses dias. Tudo que precisamos nesses dias. Mas nós estamos buscando respostas em pessoas, em cursos, em diversas situações, mas estamos esquecendo de viver uma vida pautada na palavra de Deus. E é legal que ele diz, vocês não sabem que todos correm no estádio, mas apenas um. E quando a gente olha esse texto, e ele fala de uma coroa que perece, porque a coroa deles era feita com aquela folha de louro, né? E no outro dia ela já estava seca. E eles faziam de tudo para ganhar, subir no pódio, colocar aquela coroa que daqui a uns dias perecia. E Paulo fala, mas nós estamos lutando por uma coroa incorruptível. Na nossa caminhada, todos nós queremos ir para o mesmo lugar, queremos ter o mesmo propósito, chegada final juntos. Mas nessa caminhada, Deus tem coisas que se revela para nós todos juntos como igreja, mas Ele também se relaciona conosco de forma individual. E eu vou te falar, aquilo que Ele tem para mim, Ele pode não ter para você, aquilo que Ele tem para você, para o outro, mas Ele tem coisas individuais, especiais e únicas para você. Como também tem hora que nós todos juntos fazemos parte de um quebra-cabeça muito maior, de uma missão muito maior, no qual nós fomos incluídos, restaurados para essa missão. Mas ele está dizendo assim, eles estão de olho, olha, eles sabem ali o caminho deles. E na época das Olimpíadas, eu gosto bastante de Olimpíadas, de assistir. E eu comecei a assistir um tempo com as crianças. E o José fazendo natação, ele estava doido por natação. E a gente ficava falando muito para ele do Michael Phelps. E eu fiquei impressionada de falar, cara, ele é muito novo e ele é recordista de ganhar medalha de ouro numa única Olimpíada. Ele foi o cara que mais ganhou em toda a história de Olimpíadas, mais medalhas de ouro em uma Olimpíada, que foi em Pequim, em 2008. Recordista. Mas eu vendo um trecho nas Olimpíadas, quando passava um pouco sobre a vida de cada atleta, eu fico impressionada. Eu falava, gente, o que é isso? Eles vivem para isso. E ele contando que quando pequeno ele não gostava de natação. E ele queria ter desistido de natação e a mãe dele não deixou. A mãe dele falava, não, cada hora você quer fazer um esporte, desiste. Agora você não vai desistir, você vai fazer natação. E muitas vezes ele foi chorando. Mas ele falou que quando ele viu que ele era bom naquilo, e que ele tinha um propósito, que ele podia ir além, ele falou, bom, para eu ser o melhor do mundo, eu vou ter que fazer coisas que os meus concorrentes não fazem. E aí ele começou a nadar em horários onde os concorrentes deles estavam dormindo. Ou então, quando eles sabiam que era tempo de descanso, e ele estava treinando. E ele disse que a mãe dele brigava com ele porque falava, não, agora você está exagerando. Aí ele falou, não, são muitos, mas o meu foco é a medalha de ouro. É muito legal subir no segundo, no terceiro e no quarto lugar. E eu ouvia isso da minha mãe e eu vi que eu repito isso para os meus filhos. Filho, você ganhou do segundo, terceiro, ou não ganhou nenhum? Legal é participar. Quem já ouviu isso aqui?
O legal é participar, né? Mas fala para quem está competindo, o que ele queria? Ele queria ganhar. Ele queria ganhar, e Deus nos fez com esse senso de querer ganhar, de ter força, de lutar por aquilo que a gente acredita. E os atletas, quando eles acreditam que eles são bons naquilo, e qual é o objetivo, a direção que eles têm que seguir, eles dão de tudo, eles dão o seu melhor para alcançar aquilo. E eu lembrei também da patinadora, eu não lembrei do nome dela, gente, nem pesquisando, mas eu lembrei que a gente estava assistindo Patins no Gelo. E lembrei que o cara falou, olha, essa é a última Olimpíada dela, porque ela já chegou na idade máxima da patinação. Você estava, né, amor, assistindo isso comigo? Né? E ele falou assim, olha, ela, diz que esse é o momento dela. Ela treinou 6 horas a mais do que ela treinava nas outras Olimpíadas. Algumas ela ganhou medalha de bronze, outras ela ficou em 5º lugar. Mas esse ano, a frase de início dela foi, essa Olimpíada é minha, porque é a última. E nessa eu vou levar o ouro. E eu lembro que eu assisti todas para saber se ela ia levar o ouro, porque eu falava, não, ela tem que levar o ouro, é a última. E ela ganhou. Quando ela ganhou, o choro dela era tão grande que ela foi para o chão, e a vida dela estava resumida ali. Ela deu tudo o que ela tinha, na direção que ela queria, para alcançar o objetivo dela. Então, quando Paulo usa esse texto para falar com a igreja de Corinto, para dizer, olha, aqui, eles sabem a direção que eles estão seguindo. Eles não tiram os olhos da medalha. Eles não tiram os olhos da medalha. Quando nós temos uma direção, nós precisamos manter os olhos fixos naquilo que nós sabemos que estará lá no nosso destino final. E Paulo continua dizendo para nós, qual é a direção da sua vida? O que dirige a sua vida, ou quem dirige a sua vida? Sabe por quê? Porque para eles, o que dirige a vida deles era o esporte, era a medalha. Mas tem muitas coisas que é o que dirige a sua vida e quem dirige a sua vida. Você está no controle da sua vida? É você que faz aquela agenda e consegue lá, no final, dar ok em tudo e falar, hoje eu consegui tudo o que eu queria. Nós experimentamos muito bem o que foi Deus mudar a agenda de todo mundo no ano passado. Mas aqui Paulo começa a falar, olha, não existe uma direção para ninguém que não seja pautada na palavra de Deus. É inadmissível imaginar um cristão que não busca na palavra de Deus saber qual é a direção, qual é o propósito dele para a vida dele. Nós estamos vendo cristãos que estão sofrendo com tantas coisas, porque não acham a direção daquilo que Deus tem para mim. O que Deus tem para mim? E eu posso dizer para você, por muito tempo, nós como pais, podemos até dirigir e orientar os nossos filhos, mas vai chegar um momento em que eles terão que fazer as escolhas deles. E assim, já não faz mais parte das minhas escolhas, eu só posso dirigir. Mas uma coisa eu sei, eu preciso ensiná-los a buscar tudo o que eles precisam na palavra de Deus. Tem gente que está assim, ó, a Bíblia não diz claramente coisas que eu preciso ouvir. Onde está escrito na Bíblia que eu não posso beber? Me mostra esse versículo que eu paro de beber.
Onde está escrito na Bíblia que é pecado ter relacionamento sexual antes do casamento? Me mostra de forma clara isso. Onde a Bíblia diz que é pecado assistir o BBB, ou séries, ou coisas que não são lícitas para um cristão assistir? Onde está na Bíblia? Isso entra no meu senso, o meu consenso, a minha maturidade de entender o que faz bem e o que não faz bem para mim. Eu sei até a hora que eu posso parar. Eu sei até onde eu posso ir. Eu sei muito bem aonde eu aperto o canal do controle. Eu sei muito bem até a hora que eu posso ficar num computador e entrar em canais pornográficos. Ele está falando, peraí, quem está dirigindo a sua vida? É você? Qual é o senso de direção daquilo que você escolhe para você? As suas escolhas estão pautadas dentro da palavra de Deus? Nosso maior desafio é a gente passar por dificuldade e não imaginar logo para quem que eu posso ligar ou para quem que eu posso compartilhar o que eu estou sentindo. Porque nós não paramos e não vamos primeiro diante de Deus para ver o que Ele diz a respeito daquilo que a gente está fazendo. Paulo, ele se manifesta de forma clara. Eu estou aqui por causa do Evangelho. Essa é a minha direção. Eu quero ser dirigido pelo Espírito. E tem momentos em que Deus vai nos unir e Deus vai falar conosco como um corpo de Cristo e tudo nos envolve. Por isso que a palavra de Deus diz que quando um chora, o outro chora. Quando um se alegra, nós se alegramos também. Mas a palavra de Deus, quando nós entramos em contato com ela, Deus se revela de forma individual, trazendo a direção e o propósito para cada um. É legal ver que Paulo, quando ele recebe a missão dele, Deus já tinha separado, já tinha um propósito para ele, e ele fala, Paulo, eu te escolhi. E Jeremias, que ele diz, eu te consagrei ainda como profeta antes de você nascer. E Davi no Salmo 139, que diz, tu me viste quando eu ainda estava no ventre, cada dia da minha vida estava registrado em teu livro, cada momento foi estabelecido quando nenhum deles existia. Gente, olha a grandeza disso. Eu falei no culto passado, Jesus nos conhece como nós somos. Ele olhava para Pedro e ele falava, Pedro, você está falando que me ama, mas daqui a pouco você vai me negar. Você não me ama tanto quanto você pensa. Porque Deus nos conhece no íntimo. Ele sabe realmente quem nós somos. A nossa história já está escrita. Aquilo que Deus tem reservado para você é para você. Não é mais para ninguém. Quando eu comecei a ler esse versículo, eu falava, Senhor, o Senhor me escolheu, o Senhor me separou. Eu lembrei, irmãos, quando ainda com 19 anos eu entrei nessa igreja, não era bem aqui, eu acho que era só o canto dali. O batistério era em cima, assim, quem estava aqui, gente? Quem lembra disso? Olha só, poucas pessoas. Mas o batistério era em cima, e quando eu entrei, estava tendo, no sábado, era espaço alternativo. E o pastor Ronaldo estava aqui, de bermuda, pregando. E a minha amiga que me convidou para conhecer essa igreja, falou que ia me encontrar ali na porta. E eu ali na porta fiquei e ela não veio. E aí eu falei assim, bom, eu já estou aqui. Eu tinha acabado de passar por um momento muito difícil. Quase mesmo morri. Eu pesava 37 quilos, estava em cima de uma cama. Médico nenhum sabia o que eu tinha. E um médico falou assim para o meu pai, olha, eu levaria ela para a Unicamp, estudar o que ela tem, porque a gente não consegue saber o que ela tem.
E era um momento muito difícil para mim, porque os meus pais estavam se separando. Eu estava prestando vestibular. Era muita coisa na minha cabeça e eu adoeci. E eu lembro que um pastor foi orar. Minha mãe falou, filha, tem um pastor que quer vir orar aqui. Você deixa? E eu falei, ai meu Deus, vai ser uma gritaria na minha orelha. Aí eu falei, eu não tenho nada a perder. E eu lembro que essa foi a frase, eu não tenho nada a perder. Eu já estou aqui, no fundo do poço. E eu lembro que quando ele fez aquela oração, ele falou assim, você vai levantar dessa cama, você vai ter fome, você vai comer, mas eu vou te falar, Deus tem um propósito na tua vida. E eu falei, o quê? Amém. E eu lembro que quando ele começou a orar de uma forma como eu nunca tinha me relacionado ainda com Deus, apesar de buscá-lo em diversas formas, eu lembro que eu falei assim, Deus, se o Senhor existe mesmo, eu já te busquei em tanta coisa, se o Senhor deseja mesmo, me tira daqui. E foi a única coisa que eu falei. E aí, ele foi embora e realmente eu tive fome, eu levantei e eu comecei a melhorar. E aí eu comecei a voltar com 19 anos para a balada, para as festas, sair, para o rolê. E aí, o que aconteceu? Estava lá de boa, fui numa festa que ia ter, nessa parte aqui, eu não lembro como chama ali da feira. E eu lembro que eu cheguei lá com aquela bando de amiga e eu vi o pessoal da igreja dele, porque ele falou, quando você melhorar, você vai lá na minha igreja agradecer. Como eu tinha uma dívida com ele, eu fui na igreja, assisti, sumi e tchau, nunca mais fui. E aí eu estava nessa festa e eu vi o pessoal da igreja evangelizando ali. Quando eu olhei, eu falei, é aquele povo lá da igreja. Eu falei para minhas amigas, eu não estou muito bem, eu vou embora. Vazei. E aí um dia uma amiga me convidou para vir aqui, só para vocês entenderem. Quando eu estava aqui na frente, ela não veio. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? E eu senti algo muito forte dizendo, entra. E estava um louvor, luzes para tudo quanto é lado assim. E eu entrei e sentei bem no último banco da igreja. Eu falei, vou ficar quieta aqui, eu não conheço ninguém. E eu estava sentada ali, foi muito gostoso. E o jeito que o pastor Ronaldo lia a palavra de Deus, eu falei, gente, eu nunca entendi a palavra de Deus desse jeito. E eu estava assim, tal, e aí eu comecei ali de olhos fechados, sentir a presença de Deus sem ninguém. E aí o pastor Ronaldo fez o apelo. Olha, você chegou aqui e talvez alguém que te chamou não veio. Aí eu falei, como que ele sabe? E talvez você perguntou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, peraí, está esquisito isso. Ele está falando de mim. E eu quero te dizer que ela não veio, você está aqui, porque Deus te trouxe, Ele quer mudar a sua vida e a sua história. E eu falei, cara, ele está falando comigo. E aí ele falou assim, você está cansada? Você passou por algo onde você já viu que a direção da sua vida, você está totalmente sem direção? Eu quero te dizer, o Senhor tem um propósito na sua vida. E quando ele falou isso, remeteu a oração daquele pastor lá na minha casa, e ele falou assim, e eu quero que você se levanta da onde você está e venha aqui, porque Deus tem um propósito para a sua vida. Gente, eu não vi ninguém, quando eu vi eu já estava aqui. E eu lembro que ali, ajoelhada, eu falei, Deus, por que o Senhor não apareceu antes na minha vida? Por que a gente vive tanto tempo sem a direção correta daquilo que o Senhor tem para mim? E eu falei, tudo que eu quero é viver para o Senhor. E isso tem 22 anos. E eu falo para vocês com todo o meu coração. Muitas são as lutas para nos tirar da direção daquilo que Deus tem para a nossa vida.
Mas quando nós somos firmados na palavra daquele que nos chamou, daquele que perdoou os nossos pecados, daquele que nos levantou para uma nova vida, para uma nova história, nós não somos guiados por circunstâncias, não somos guiados por modinha, não somos guiados pela mudança do que acontece no tempo. Nós somos firmados na palavra de Deus que não muda, que não tem alteração, que não muda, que é eterna, que é poderosa. E o que dirige a sua vida é o Espírito Santo de Deus, ou são as coisas que vão mudando de acordo com o tempo e nós vamos negociando, porque não tiramos tempo com Deus. E a palavra no grego, gente, para conduzidos, que é ago, é a mesma palavra usada quando fala, olha, quando Satanás, lá no deserto, tentou lubridiar Jesus, dizendo, usando a palavra, quem dizes que tu és? Tu és o Filho de Deus? Então, ele tentou conduzir a Jesus a sair da direção do qual ele tinha. Deus havia dado uma direção. Nós somos conduzidos, nós somos dirigidos pelo Espírito Santo ou somos dirigidos pelas circunstâncias. Tem hora que eu falo, cara, eu não acredito que tem gente achando que é crente, achando que está sendo dirigido pela palavra de Deus. Quando começa saindo falando mal de todo mundo, criticando tudo, vivendo tudo isso numa normalidade das coisas desse mundo, e consegue ainda achar que está sendo dirigido pelo Espírito Santo. Quantas pessoas com mente corrompida, achando, que tem? Nada a ver. Esses irmãozinhos, o que tem nada a ver, são os irmãos gêmeos do inferno. E eles atuam há muito tempo. O que tem? Nada a ver. O que acrescenta nas suas escolhas de intimidade com Deus na palavra? Nós precisamos mudar a nossa mentalidade e entender se a direção pelo qual nós estamos seguindo realmente vai nos levar para o destino final, ou se nós estamos sendo conduzidos pelas vontades desse mundo, pelas coisas desse mundo. Quem estiver preocupado em seguir a direção do Espírito, não vai estar preocupado em quem ele tem que seguir e quem está deixando de seguir ele. Ele não vai estar preocupado se ele está na modinha, se ele está vivendo aquilo que hoje precisa viver para dizer que eu sou legal. Mas aqueles que têm uma meta, uma direção, eles estão passando por coisas diferentes, vivendo coisas diferentes. Será que nós estamos dispostos a pagar um preço na direção pelo qual Deus nos chamou a seguir? Gente, o caminho que Deus nos chamou para seguir não é fácil. Ele nunca disse que seria fácil, mas Ele disse que estaria conosco todos os dias. E sabe o que nos fortalece? O que não deixa a gente se distrair? Eu lembro da mensagem que o Zé pregou aqui, o quanto foi bênção para mim. O que é distração na sua vida? O que tira o foco daquilo que Deus tem para você? O que mais nós vamos lutar é com as distrações da vida. A gente está perdendo tempo com o quê? A gente está investindo tempo no quê? O que me dá mais alegria que eu invisto a minha energia? Eu consigo passar a noite inteira assistindo uma série, porque é muito legal o que vai acontecer, o que vai acontecer. Mas se meu líder ou se alguém marcar uma vigília, é muito difícil eu conseguir ficar a noite inteira, porque amanhã eu não acordo legal, tal. Nós começamos a trocar os nossos valores, nós começamos a trocar naquilo que realmente a gente dá a nossa força. E aí, logo em seguida, Paulo fala assim, olha só, eles têm uma direção,
mas eles também têm uma determinação, porque eles falam, olha, eles estão dispostos a pagar um preço muito alto. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa, para obter uma medalha. E deixa eu contar para vocês, não muito tempo, acho que 2018 ou 2019, o Michael Phelps estava num estado de depressão gravíssimo, pensando em tirar a vida. A esposa dele pediu ajuda, saiu em várias revistas, 3 filhinhos pequenininhos. Uma depressão profunda. O que dirige a nossa vida? Será que realmente eu entendo, eu coloco toda a minha força em algo que realmente eu estou entendendo que vale a pena? Eu sei que algumas pessoas já comentaram aqui do filme Soul. Quantos já assistiram? Oh, poucos. Mas esse filme foi incrível para trabalhar isso. Primeiro Deus falando comigo e depois eu e o Lu ensinar para os nossos filhos. O quanto ele achava que o propósito dele era um. E enquanto ele não cumpria, ele dedicou tudo até ele cumprir. E quando ele chega lá, ele faz uma pergunta que é a pergunta, e agora? Tipo, eu realizei, e agora? O que vem? Aí a pessoa vira e fala, agora você continua fazendo isso de novo e de novo. E aí ele vai ter uma consciência do que realmente, qual é o propósito. Mas aqui, Paulo também está dizendo, olha, determinação. Algo que nós precisamos ter é determinação nessa caminhada. Não, olha só, todos que competem se submetem a um treinamento rigoroso. Nós estamos numa caminhada, onde o nosso prêmio, a nossa coroa, não é uma coroa, não é um prêmio que perece, mas é a coroa incorruptível. Nós sabemos que nós podemos dar tudo o que nós temos, porque é algo que não falha, é algo que não passa, é algo que não perece. Mas olha só, eles dão tudo o que eles têm para conseguir aquela medalha. É um treino dobrado. Eles deixam de sair para treinar mais. Num tempo de descanso, eles não param um segundo, porque eles têm um objetivo. Eles sabem a direção e eles colocam toda a determinação e toda a força deles para alcançar aquilo. Acordava de madrugada. Eles vão treinar quando os oponentes estão dormindo. E aí Paulo fala assim, e nós como cristãos, como tem sido o nosso esforço? A gente tem olhado para Cristo e conseguido falar, eu morro pelo teu evangelho. Eu vou continuar te servindo mesmo que todo mundo ao meu lado pare. Se precisar, eu dou o meu sangue, mas eu não posso parar. Eu sei quem me chamou. Eu sei quem me chamou, eu sei a direção que eu estou. Eu sei qual é o propósito pelo que Deus me chamou. E aí, eu preciso ter tempo de oração. Eu preciso ter um tempo de jejum e oração. Eu preciso ter uma busca constante para que o Espírito Santo se revele nas coisas que Ele tem para mim e não para o outro. Sabe por quê? Senão eu começo a olhar para o outro e eu começo a achar que o outro só tem aquilo porque ele teve mais oportunidades. Ou porque ele nasceu ali, ou porque ele é isso, ou porque ele é aquilo. Mas a minha vida começa a ser comparada com o outro. E eu vou te falar uma coisa, você é único. Aquilo que Deus tem para você, Ele não tem para mim. As palavras que Ele entrega para você são palavras que te fortalecem. Ele tem muitas palavras e direções para nós como igreja, mas Ele é um Deus relacional. Ele sabe quem é você, Ele sabe do que você gosta, Ele sabe daquilo que Ele tem para você. E se você está falando assim, cara, eu não sei o que vai ser, mas com que você tem gastado a sua força?
A gente está vivendo uma época de pessoas. Olha, gente, nós tivemos uma reunião e olha que interessante. Uma reunião com todos os jovens, pastores, líderes de jovens, de adolescentes e jovens do Brasil. E o Douglas Gonçalves foi falar para a gente. O cara é referência, Jesus Cope é referência no sentido de evangelismo por redes sociais. E olha o que ele falou, isso foi muito, muito importante para eu fazer uma análise sobre a minha vida. E ele falou, nós estamos vivendo o que se diz a geração mais folgada e consumista dos últimos tempos. Uma geração folgada, porque quer coisas fáceis, quer participar da célula que está legal, que está redondinha, que está cheia, porque aquela célula está bombando. Mas quando ele é desafiado a abrir um pequeno grupo lá na rua dele, começar com 2, 3 pessoas, ele não está disposto. Porque ele vai ter que pagar um preço de oração, de busca, de santidade. Falando, Deus, quem que o Senhor quer trazer? Ele falou que nós estamos vivendo a era de cristãos consumistas. Ele falou, gente, não se iluda com seguidores, não se iludam, porque o nosso maior desafio está dentro das nossas igrejas, transformar consumidores em missionários. Qual foi a última vez que você orou, jejuou, pagou o preço para ganhar alguém, para batizar alguém? Que você deu aula de batismo e o seu coração se alegrava, porque quando a pessoa está ali, você fala, Senhor, o Senhor transformou a vida daquela pessoa. Ela está dizendo para todo mundo que ela não vive mais para esse mundo, mais para o pecado. E o Senhor usou a minha vida. É uma geração consumista, porque se não tiver quem eu quero pregando, se não tiver o cara que é bom no louvor, eu desligo, eu vou ver outra coisa, eu saio da igreja. Se não tiver gente que fale o que eu concordo, cara, eu não preciso gostar. Nós estamos na onda da geração, eu sou livre para gostar ou não de você. Você é tão livre que não tem lido a palavra onde Jesus fala que é para a gente amar os nossos inimigos. Que Bíblia vocês estão lendo? E Jesus falou isso para mim. Que geração é essa? Você faz parte dessa geração. O que tem feito o seu coração bater ao ponto de você se esforçar ao máximo pelas pessoas que estão com você? E o Douglas falou que ele lembrou de uma árvore que tem na Austrália, acho que é na Austrália. Uma árvore muito famosa. Eu não lembro o nome, e ele diz que é uma árvore tão grande, ela é famosa, porque a copa dela é muito redondinha e cobre tudo que tem à sua volta. Só que tudo que está abaixo dela morre, porque não entra sol, não entra às vezes a água, e tudo que está abaixo dela morre. E ela falou, muitas vezes nós estamos sendo a igreja que quer trazer sombra, água fresca, onde a gente tem que falar o que as pessoas vão aceitar, onde eu vou ser incluso. Eu não vou dar minha opinião nisso, porque eu não quero que ninguém me ache o chatão. Eu não vou falar minha opinião nisso, porque eu vou criar problemas. E é uma geração que tem vivenciado relacionamentos de seguidores. Porque na hora que der um problema, eu também deixo de te seguir. Mas ele estava falando, qual é a diferença dos consumidores para os missionários? E é o nosso desafio. É a gente avaliar a nossa vida, se nós estamos sendo consumidores da igreja, consumidores da palavra, consumidores da internet, porque agora é a onda mais difícil, porque a pessoa está assim, cara, esse culto não está legal? Vou para outra igreja, pá, entro lá na outra igreja, meu Deus, só tem 80 pessoas assistindo esse culto, deve estar fraquinho, vou assistir outra coisa. Ele falou, isso é real. Agora, lá na minha igreja que eu trago os meus resultados. E o nosso maior desafio
é fazer com que essa geração se torne missionário. Sabe o que é um missionário? É alguém que tem certeza de qual é a sua missão. E quando ele tem certeza de qual é a sua missão, ele entrega a vida dele. Paulo está falando, eu me entreguei, eu esforço com tudo que eu tenho. Eu quero estar sob a direção do Espírito Santo. Eu vou continuar, eu vou permanecer. Independente das circunstâncias, eu preciso permanecer. E o primeiro lugar que me faz permanecer é permanecendo na palavra de Deus. É trazendo a palavra de Deus como um trilho, como a direção para a minha vida. E se eu falo que eu amo a Cristo, se eu falo que eu vivo para Cristo, a palavra de Deus precisa nortear a minha caminhada. E eu preciso me esforçar para permanecer nela. Eu queria ler com vocês Colossenses. Dá para jogar aí, Laine? Colossenses 1, 28 e 29. Assim nós anunciamos a Cristo a todas as pessoas, com toda a sabedoria possível. Aconselhamos e ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. 29. É para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com a força de Cristo que está agindo poderosamente em mim. Deixa eu te falar. Da onde vem essa força? Paulo está dizendo aí, essa força vem da graça abundante de Deus. Agora tem gente achando que a graça me faz poder descansar. A graça me dá o direito de ser um bom consumidor, porque independe do que eu faço. Deus me ama, independe do que eu faço. Mas aqui está falando, olha, a caminhada, ela não é fácil. Ela demanda um treinamento duro. Ela demanda um esforço muito grande de cada um de nós. Mas nós precisamos nos esforçar para permanecermos na palavra de Deus. Isso vem de nós? Não. Vem da nossa vida com Deus, vem dos nossos joelhos dobrados, vem da gente ter vontade de ouvir o que Deus tem para nós. Esses dias eu estava uma coisa boba com as crianças, eu já fiz muito isso também. Eu pedia as coisas para minha mãe, ela falava não, eu ia pedir para o meu pai. E às vezes o meu pai distraído falava, tá bom, faz. E aí eu corria lá e meu pai deixou, minha mãe não. Por quê? A gente está querendo uma resposta, uma direção de alguém o tempo todo, para saber se a gente pode fazer alguma coisa ou não, se a gente vai continuar ou não. Mas olha, chega um momento nessa caminhada, onde as nossas escolhas vão dizer realmente se nós somos de Cristo ou não. Os consumidores não querem pagar o preço, eles deixam de servir e querem ser servidos, não se esforçam. Mas Paulo está dizendo, mesmo que eu venha me desgastar pelo Evangelho, eu luto, eu me esforço e trabalho duro, a fim de que todos se tornem maduros. Isso serve para você dentro da sua casa, se você ainda não ganhou os seus pais. Isso serve dentro da sua família. Isso serve se você já é um líder e tem pessoas que olham para você e te seguem. E deixa eu te falar, você influencia as pessoas com o que você fala. Mas você também influencia as pessoas do modo como você vive, como você age. E quando Paulo está dizendo aqui, eu vou me esforçar, eu vou lutar, eu vou me desgastar para que as pessoas se tornem maduros conhecendo a palavra de Deus. Vivenciando a palavra de Deus como um trilho para a sua vida, como a única direção para a sua vida. Mas ele fala, mas não é por mim, para que eu não me vanglorie, é pela graça poderosa de Deus. Nós somos falhos. Nós estamos sujeitos a cair, nós estamos sujeitos a cair em distrações, nós estamos sujeitos a sair do rumo. Mas quando nós voltamos para a palavra de Deus e colocamos os nossos olhos fixos naquilo que Deus tem para nós,
nós começamos a entender o que é permanecer. E permanecer é dizer, eu vou continuar com ou sem forças, parecendo errado para muitos ou dando certo, mesmo sem apoio ou nas circunstâncias mais difíceis, eu vou dar o meu melhor, eu vou correr essa corrida com determinação. E eu vou te falar, quando eu entreguei minha vida para Jesus aqui, e eu fui terminar a minha faculdade, eu ia para a minha faculdade, que era o sonho da minha vida. Eu queria fazer jornalismo, eu amava comunicação, amo até hoje. Mas o meu sonho era fazer jornalismo, era trabalhar num lugar, ir para um jornal fora daqui, ou fazer alguma coisa aqui, mas eu amava. Quando Jesus entrou na minha vida, eu chegava na faculdade, já não era a mesma coisa. Porque quando a gente ama as coisas mais do que Jesus, há um conflito na nossa vida. Mas quando nós amamos Jesus em primeiro lugar e a gente entende qual é o nosso propósito, as outras coisas parecem que vão perdendo o brilho que só Ele pode dar. E eu lembro que eu ia para a faculdade, eu olhava e eu falava assim, Deus, o que o Senhor quer? E quando estava chegando no final da faculdade, eu precisava trabalhar, aceitar alguns convites. E o meu professor chegou e falou, Andréa, eu tenho agora uma proposta para o canal do Boi, para o jornalismo rural, que é muito forte aqui no estado. E já vai começar com um salário muito bom. E eu indiquei o teu nome para a entrevista. E eu já era líder de célula aqui na igreja. E eu lembro que eu comecei a chorar no meu quarto. Eu falei, Deus, eu vou arrumar um emprego, que eu vou trabalhar muito de sexta, sábado e domingo, porque vai gravar nas fazendas, vou ficar viajando. E o que eu vou fazer com as minhas células? E eu já tinha multiplicado algumas células, e eu amava falar de Jesus. O amor era tão grande que todo mundo brinca com aquele negócio, você sai falando de Jesus para o poste. Isso é algo que nunca deve morrer no nosso coração. E realmente para mim era fácil chegar e falar, oi, tudo bem? Eu nem perguntava o nome, eu falava, você conhece Jesus? Posso te falar quem é Jesus? E isso era o que me dava maior alegria e senso de propósito na minha vida. E eu lembro que eu entrei numa crise tremenda, que eu falei, e agora? Eu aceito o emprego ou eu continuo fazendo o que eu estou fazendo? E eu vou te falar, foi os dias mais difíceis, sabe por quê? Porque não tinha contratação na igreja. Eu era mulher e eu lembro que várias pessoas da igreja, com muito boa intenção, mas elas chegaram e falaram, olha, esquece igreja. Vai viver sua vida, vai focar nos seus estudos, porque realmente, olha, isso não é para você. Teve pessoas que falaram, olha, nunca imagine que mulher vai estar na igreja falando alguma coisa. Eu falava, gente, por que eles falam isso? Eu não vim de uma denominação nenhuma, eu estou chegando, porque no meio batista não existe mulher pregando. Eu falava, gente, quem disse que eu precisava pregar? Eu nem pregava, eu nem falava assim, eu pregava dentro da minha célula, eu pregava dentro da minha faculdade, eu pregava para o meu vizinho, eu pregava para quem sentava do lado no ônibus. Eu pregava o tempo todo, mas as pessoas estavam olhando algo, dizendo do meu futuro. Mas eu ia, me ajoelhava e falava, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Fala, eu já tenho 20 anos, vou fazer 21 anos, o que o Senhor tem para mim? E o que o Senhor tem para mim, não importa o que as pessoas vão falar, se eu ouvir do Senhor quem eu sou e o que o Senhor quer de mim, eu vou até o fim. Isso move, queima o meu coração até hoje, quando as lutas chegam e eu falo, vem aquelas dificuldades, as circunstâncias, será que era para você estar fazendo o que você faz? Será que realmente era para você estar aí? E aí começa aquela luta interior. E aí, só quando eu volto para a palavra de Deus, para a presença do Espírito Santo, é que Ele vai revelando realmente quem eu sou. E aí a gente vai tirando os medos, a insegurança,
e a nossa fé é fortalecida ao ponto da gente dar o nosso melhor para o nosso propósito. Olha só, por isso eu não corro sem objetivo. O que era o terceiro D? O primeiro, direção. O segundo, determinação, esforço. E o terceiro D, destino. O nosso destino é a eficácia na chegada do nosso destino final. Você sabe para onde você está indo? Você vive para as coisas desse mundo? Você tem vivenciado e se esforçado com o seu melhor para as coisas deste mundo? Mas ou você consegue visualizar o seu destino final, que é o céu? Quem de nós, a palavra diz, quem de nós pode acrescentar um dia sequer na nossa vida? Nessa caminhada, nós precisamos entender qual é o nosso destino final. Para onde a gente quer chegar. E aí ele diz, por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Não adianta a gente achar que está na direção correta. A gente se esforçar achando que aquilo é tudo. Nosso objetivo tá definido. Eu tenho certeza de onde eu quero chegar? Não. Eu preciso ter certeza do destino final. Sabe por quê? Porque eu preciso saber se eu estou lutando, se eu estou na direção de algo que realmente vai me levar a conquistar a coroa incorruptível, ou vai me fazer ver que eu perdi tanto tempo nessa caminhada, e aquilo que eu conquistei, talvez não era o propósito daquilo que Deus tinha para mim. Esse é o destino final. Eu preciso saber onde eu vou chegar. Eu preciso saber que os dias estão passando, tanto para quem tem 19, para quem tem 20, como para quem tem 24, como tem 30 e quem tem 40 ou 50 ou 60. Os dias estão passando, mas o nosso objetivo final, nosso destino final é o céu. Aí, olha só, ele está falando, Paulo fala, eu disciplino o meu corpo. Eu esmurro o meu corpo, eu obrigo o meu corpo a ser completamente controlado, treinado como um atleta para fazer o que ele deve. Quer dizer, eu vou me sacrificar, eu vou controlar o meu espírito para que eu continue na caminhada, eu permaneça na caminhada que Deus me chamou. Ele morreu por mim, Ele perdoou os meus pecados, Ele me deu uma direção. E eu preciso permanecer, eu preciso me esforçar para continuar amando a Jesus em primeiro lugar. E a nossa vida, tudo que nós fazemos, vai dizer se realmente eu tenho dado o meu melhor. E aí ele termina dizendo, e para que eu mesmo não venha a ser reprovado, desqualificado e eliminado. Porque a gente pode chegar lá no final da corrida e se sentir desqualificado, eliminado, porque eu achava que eu estava na direção certa, porque eu estava me esforçando para a coisa certa, mas não era o propósito daquilo que Deus tem para mim. E Paulo está alertando, ele estava alertando ali a igreja de Corinto, e ele fala conosco hoje esse texto de uma forma muito clara. Para que a gente vive? Para quem a gente vive? O que nós estamos experimentando nessa corrida que nos é proposta? Você pode dizer, olha, nessa corrida eu já passei por muitos obstáculos. Já tiveram coisas que quase me fizeram parar. Mas o Senhor está presente em todo o tempo, me fazendo continuar, permanecer, correndo. Porque o objetivo do Espírito Santo é nos ajudar a alcançar a nossa missão e propósito através de um relacionamento íntimo com o Pai. Para isso que o Espírito Santo está aqui. Por isso que Ele quer que a gente se relacione como igreja, como pessoa, de forma única. Porque Ele quer mostrar qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito. E Ele quer nos ajudar a permanecer na caminhada correta.
Romanos 8, 26 e 27 diz assim, vamos ler juntos. Assim também o Espírito de Deus, olha só, vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos, olha só, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, gente, lembra que eu falei? É Deus quem vê o nosso coração. Sabe qual é o pensamento do Espírito? Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Quando a gente se relaciona com o Espírito Santo, o Espírito Santo começa a interceder por nós, começa a interceder diante do Pai, para que seja revelada qual é a direção do Espírito para cada um de nós. Você tem buscado isso? Você tem buscado se ajoelhar e falando, Senhor, parece que está tão sem direção, ou tem hora que parece que está tão longe de realmente entender, mas eu quero ouvir direto de Ti. A nossa intimidade de busca, de oração, de leitura da palavra, não perca tempo com bobeira, não perca tempo falando coisas que o Espírito Santo que habita em você reprova. Não perca tempo murmurando. O quanto eu tenho sido confrontada por Deus. Passou disso, já é murmuração. Adore o Senhor. Quanto tempo você passa na presença do Senhor, adorando ao Senhor? Como você tem lutado as suas guerras? Nós cantamos, mas você tem colocado um louvor quando precisa e tem lutado as suas guerras na presença de Deus? Não participe daquilo que não faz parte do propósito de Deus para a sua vida. Foca os olhos em Cristo. Foca os olhos no destino final, naquilo que Deus tem para você. Ele tem algo que é único, que é especial. Mas aquilo que é único e especial para você, quando nós nos unimos com uma mesma missão, nós fazemos parte de um grande mover de Deus sobre o mundo. Talvez alguns vão dizer, mas você recebeu um chamado. Não, o outro recebeu um chamado para ir. Não, todos nós recebemos um chamado para ir. Dentro da nossa casa, fora da nossa casa, na faculdade, no trabalho, a nossa missão é a mesma. E eu quero te dizer, esforça-te, dê o seu melhor, lute enquanto você não ver todos à sua volta conhecendo o amor de Deus. É isso que é a alegria do Evangelho. Sabe por quê? Porque quando nós falamos da vontade de Deus, nós sabemos que quem luta pela vontade de Deus, Ele ouve a nossa oração. Então nós precisamos buscar, como um atleta, busca por essa medalha que perece, mas nós precisamos buscar a direção do Espírito Santo. Nós temos que ser determinados a lutar com todas as nossas forças pelo Evangelho. Precisamos permanecer firmes, constantes, abundantes na palavra de Deus. E nós precisamos ter fixos, os nossos olhos fixos, a nossa mente ligada no nosso destino, o nosso destino final, o céu. Deus tem preparado o céu. Nós estamos de passagem, mas precisamos viver nessa corrida até o fim, lutando até o fim com todas as forças, para que nós possamos dizer assim como Paulo disse lá em 2 Timóteo 4, 7, 8, talvez um texto que muitos amem, são apaixonados, esse texto é lindo, a gente escutar Paulo dizendo, lutei o bom combate, terminei a corrida, e permaneci fiel. Agora o prêmio que me espera, a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E esse prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Aleluia! Quem quer dizer com essas palavras o que Paulo está falando?
Gente, ele está dizendo aqui, ó, o que ele estava falando ali. Nós estamos numa corrida. Nossos dias estão passando, nós precisamos dar o nosso melhor, não podemos tirar os olhos de Jesus, não podemos desanimar, não podemos deixar que as circunstâncias dirijam a nossa vida. Não podemos dizer que somos cristãos que não estão sendo direcionados pela palavra de Deus. Mas a gente dizer no final, lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora eu sei que eu vou receber a coroa. Isso é maravilhoso. Essa é a palavra que traz ânimo, que traz alegria para a minha vida e para a sua. E se essa é uma palavra de confronto, mas também de ânimo, de alegria para a sua vida, é dizer, olha, Jesus está disponível para corrigir a nossa rota. Se a sua direção está tão focada em você, se a tua direção está tão focada na sua profissão, se a tua direção está tão focada na tua família, que você realmente já perdeu o propósito de se esforçar por aquilo que Deus mandou você fazer, está na hora de voltar, arrumar a rota, o foco, retomar. Deus chamou muitos para serem líderes, líderes que pararam na caminhada, líderes que se cansaram, que se decepcionaram com pessoas, mas não estavam olhando direto para Cristo, porque nós vamos passar por isso sempre. Mas eu preciso saber qual é o meu destino final. Às vezes, gente, muitas pessoas vão te abandonar. Quando Paulo termina de falar esse texto, é legal que no versículo seguinte ele fala, ó, traz Marcos, traz não sei quem aí, porque fulano já me abandonou. E a gente precisa ser fortalecido. São escolhas. E até para estarmos em Cristo, permanecermos em Cristo, precisamos escolher permanecer. Precisamos estar diante dEle, falando, Senhor, que a Tua graça abundante, que o Teu amor real, poderoso, me faça permanecer todos os dias fiel ao Senhor. Todos os dias fiel ao Senhor. Eu vi uma supervisora de célula que está aqui. Esses dias a gente estava conversando pelo WhatsApp. E eu falei, não desiste, não para. E ela respondeu para mim, papai não deixa. E eu falei, glória a Deus, porque os olhos dela não estão fixos nas lutas e nas dificuldades desse mundo, mas está lá, ó, no Pai dela, naquele que fortalece, naquele que faz ela continuar todos os dias. E eu queria que se você estivesse aí, nós vamos ter um momento da ceia. Quem não pegou e quiser ir rapidinho pegar, pode pegar, está ali na frente, na entrada. Mas eu quero dizer, mas se a sua direção, determinação, estiver ligada ao seu destino final, você lutará com todas as forças, sabendo que o céu é o seu lugar, que você vai cumprir o seu propósito e permanecer até o fim. Em 1 Coríntios 11, olha que coisa linda, gente. 1 Coríntios 11, um pouquinho só para frente, está tudo ligado. Como que Paulo começa a falar conosco. E ele continua quebrando o nosso coração. A ceia do Senhor nos remete. Porque ele está dizendo, eu combati o bom combate, eu guardei a fé. E agora eu esperarei todos os dias até a volta do meu Senhor. E eu quero te dizer, Jesus vai voltar. Nós todos vamos nos encontrar com Ele. Em 1 Coríntios 11, Paulo, mais à frente, começa a dizer, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Examine-se, cada um a si mesmo. Presta atenção. Essa palavra é para que você examine-se a si mesmo. Não é um recado individual para qualquer um. Isso é um recado de Deus para todos nós. É para a minha vida. Examine-se.
cada um a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos, doentes e vários que já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinarmos a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Ele está falando, para quem estava na igreja, já tem entre vocês muitos fracos, muitos doentes. Examine-se a si mesmos, porque tem muita gente que está achando que está na direção correta. Está achando que aquilo que ele está dando, o esforço que ele está tendo é suficiente. Porque ele vai dizer, isso é o que eu posso dar. Eu sou voluntário, isso é o que eu posso dar, eu não tenho meu tempo livre. Vou falar uma coisa para você, você não está fazendo para ninguém. Faça para o Senhor. Aí para o Senhor você pode dizer para Ele, se o que você tem é isso para Ele ou não. Por isso Ele está falando, olha, não beba do cálice, não coma do pão, sem antes examinar-se a si mesmo. De ver se realmente você está apto a fazer isso diante de Deus. E isso é para nós. Eu queria que você pudesse fechar os seus olhos. Você está aí com o seu cálice, né, de forma individual. Se você já entregou a sua vida para Jesus, você sabe quem Ele é. Você confessou Jesus através do batismo, dizendo, olha, eu não vivo mais para mim mesmo. O Senhor me perdoa dos meus pecados e hoje eu vivo para Cristo. E você se batizou e você pode participar. Eu sei que você está aí com o seu pão e o seu cálice. Você pode abrir. Muito chique isso, gente. Igreja excelente. Deus abençoe a todos que trabalham para nos dar tantas coisas boas. Mas eu quero que você feche os seus olhos e fale para o Senhor, Senhor, eu não quero ser um consumista. Eu não quero buscar a Tua palavra somente sabendo aquilo que o Senhor pode me dar ou aquilo que o Senhor quer me dar. Mas eu quero buscar a Tua palavra sabendo o que o Senhor deseja de mim. O que o Senhor quer de mim. Qual é o propósito pelo qual o Senhor me colocou nesse lugar, nessa família, nessa faculdade, nesse trabalho, nessa escola. Eu preciso entender qual é o propósito do Senhor. Eu preciso permanecer fiel. Fala com o Senhor. Se os seus olhos não estão mais ligados totalmente ao céu, aquilo que nos traz fé e esperança, aquilo que nos faz ver que diante das circunstâncias mais difíceis, eu continuo olhando para o céu. Porque eu sei que leve e momentânea são as tribulações desses dias, porque o céu é o meu lugar. Examine o seu coração. Agora é você com Deus, é você falando com Deus. Então, quando todos estavam ali, Jesus disse para eles, está chegando a hora de eu ir com o Pai. Mas eu quero que todas as vezes que vocês celebrarem do corpo e do sangue, do pão, do cálice, vocês lembrem que logo eu voltarei. Logo eu voltarei. Pai, o Senhor vai voltar. Nós cremos e como igreja te esperamos. E lembrando que o Senhor um dia voltará, comamos do pão.
e trazendo a memória do sangue de Cristo, que nos purificou de todo pecado, que nos trouxe vida, uma nova aliança, e nos restaurou para viver uma nova vida em liberdade. Tome do cálice. Se você pode e quiser, você pode ficar em pé ou se ajoelhar, mas se coloque diante do Senhor e faça a sua oração. Pai, nós estamos aqui como igreja. A nossa fé é fortalecida porque cremos que o Senhor morreu naquela cruz. O Senhor morreu para que nós pudéssemos ter os nossos pecados redimidos, para que pudéssemos sermos perdoados. E o Senhor ressuscitou para que pudéssemos viver a liberdade de saber que todas as coisas estão sob o teu domínio. Todas as coisas, os nossos dias, os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos propósitos. O Senhor está sob o domínio de todas as coisas. E nós lembramos que o Senhor um dia voltará. Mas nós também desfrutamos da Tua presença poderosa através do Espírito Santo, agindo em nosso favor e nos fazendo voltar para a Tua palavra e permanecermos fiéis até o fim. Por isso, Pai, que essa palavra venha ao coração de cada um, naquilo do que cada um precisa receber, assim como o Senhor tem falado tanto comigo. Eu quero permanecer fiel até o fim. Pai, nos ajuda como igreja a termos tempo com o Senhor. Nos ajuda como igreja a voltarmos numa vida fervorosa de oração, numa entrega de adoração, numa ansiedade e necessidade de compreensão de que precisamos estar na Tua presença, porque não tem lugar melhor que a Tua presença. Que cada um possa viver a certeza que no Senhor nós somos fortalecidos, que no Senhor nós somos renovados, que no Senhor nós recebemos o sustento que precisamos todos os dias. Porque não somos movidos pelo que temos, não somos movidos pelas circunstâncias, mas somos movidos pela Tua presença constante e abundante. E por isso, Pai, nós celebramos que o Senhor vive, nós celebramos que o Senhor é exaltado, nós celebramos que o Senhor é o centro de todas as coisas. Pai, mantenha os olhos de cada um, de todos os meus irmãos, fixos em Ti, que eles continuem firmes, constantes e abundantes no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Se essa palavra mexeu com você, se Deus falou com você, aplauda o Deus que é único de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Aleluia! Irmãos, vai na graça, no poder e na unção do Senhor. Dê o seu melhor para Ele. Que nessa semana apareçam oportunidades de você desfrutar, de dar o seu melhor para o Senhor. Vai na graça e na paz do Senhor e até sábado que vem. Você aí que também nos assiste, fica na graça de Deus e continua conectado com a gente. Deus abençoe.